Olá a todos, Dorval aqui falando com vocês, fazendo um videozinho aqui pro YouTube. Queria falar um pouco sobre as alianças que Yahweh fez com a humanidade, com o povo de Israel. Queria estar mencionando aí Gálatas 5, de 1 a 5 também. É importante a gente verificar não só as alianças que foram feitas, mas também o período de transição entre uma e outra, né? Então Gálatas 5 fala bem, um caminhãozinho passando aqui. Gálatas 5 fala bem sobre abraçar uma aliança e ainda continuar tentando fazer valer a anterior, né? Gálatas fala que aquele que quer fazer valer a lei, ele perde a aliança da graça, que seria a próxima aliança, né? A aliança superior à aliança da lei. E é interessante que a partir do momento que veio a aliança da graça, que se estabeleceu, que o templo foi destruído e aí ficou somente a aliança da graça, na verdade é um engano a gente pensar assim, né? Na verdade a aliança da graça ela trouxe duas alianças, uma evidente e uma escondida. A palavra fala que Yahshua morreu pelos pecados das pessoas e que essa aliança, esse sacrifício que ele estava fazendo era para dar de graça a salvação para quem quisesse. Essa é a aliança da noiva, né? A aliança feita pela graça. Mas junto com ela vem a compreensão de que existe um grupo separado, que são o remanescente, que são os vencedores. Então é quase como se fizesse assim, ó, a aliança da graça te dá a salvação, mas tu tem que fazer isso, aquilo outro. A aliança da graça, ela te dá a salvação gratuita, mas tem isso para fazer. Quem fizer isso, faz parte de uma nova aliança. Porque a aliança da graça não precisa fazer nada disso, muito pelo contrário. A aliança da graça diz que se tu fizer tudo isso, não conta para a salvação é gratuita pela graça. Mas, no entanto, ela se refere a necessidade de ir adiante, de conquistar mais, de correr. Então é a aliança da graça sendo gratuita e a aliança daqueles que vão batalhar, dos vencedores. Para ser vencedor tem que ter uma batalha. Então tem a aliança da graça e a aliança dos que vão batalhar. E aí chegamos nos dias de hoje. Esse grupo estava escondido, esse grupo de vencedores estava escondido nas igrejas. Naquela época, na época da igreja primitiva, esse grupo de vencedores estavam naquelas igrejas primitivas. E ao longo do tempo, existiu em cada época um grupo diferente, um grupo que estava sendo chamado para alguma coisa diferente. Aos poucos esse grupo se tornou incômodo, eles eram o tiozinho chato, a tiazinha chata, que botava regra em tudo. São pessoas que dão mais, que têm mais conhecimento, que acabam indo um pouco mais além daquilo que a graça estava pedindo. E hoje esse grupo se formou. Esse grupo é o grupo de vencedores que oficialmente nasce, sai da mulher. Ele então joga agora em evidência essa aliança que sempre existiu desde
do princípio, desde a morte de Yahushua, essa aliança já existia. Só não era evidente, ela era escondida, ela era uma aliança secundária, uma aliança dos predestinados. Isso é interessante. Porque Iau tirou essas pessoas, ele escolheu e tirou essas pessoas, separou essas pessoas para viver uma vida santificada. Temos que viver uma vida santificada, todos temos que viver uma vida santificada, mas a noiva não tem uma vida santificada. A noiva precisa passar pela tribulação, justamente porque ela não tem uma vida santificada. Então isso já fazia parte do plano de Yahuwah. Aí nós temos a questão dos vencedores, né? Os vencedores de hoje acabaram sendo um grupo bem formado. Eu não sei de quantos eles vão ser. A palavra fala que na frente do trono haveriam 144 mil. Eu não sei se é dessa época ou se é ao longo de todos os tempos, então isso faria com que fossem realmente muito poucas pessoas aí. É bem complicado de imaginar que, na verdade, todo esse grupo que tem hoje se reunindo em nome de Yahuwah e de Yahushua, na verdade já tem gente, muita gente demais, e não vai ser todos, a maioria vai ficar para a tribulação. Alguns deles, espero que muitos possam ter força para morrer por Yahushua e continuar pertencendo a esse grupo, como Apocalipse 20, versículo 4 fala. Mas de qualquer forma, o que hoje é importante, que é o motivo desse vídeo, é que nós não podemos ter uma aliança e querer os benefícios, querer praticar a outra, a anterior. Claro que nós somos atingidos, a aliança da lei até hoje nos atinge, a aliança da graça nos beneficia também, mas nossa aliança é superior, então algumas coisas da aliança da graça nós não podemos fazer. A mesma coisa na aliança da lei. A gente tem a lei hoje conosco, mas a gente não está sacrificando animais, então a gente não pode exaltar, a gente não pode fazer o memorial da aliança anterior. Qual é o memorial da aliança da graça? É a Santa Ceia, basicamente é isso, que é o memorial onde Yahushua faz a aliança dele com a noiva, o partir do pão, que é onde faz a aliança com a noiva. Essa aliança não faz parte desse grupo seleto, desse grupo separado de vencedores. Essa aliança com a noiva leva a noiva para viver na cidade santa eternamente. Ela não vai fazer parte do milênio. Então essa aliança separada com os vencedores é a aliança milenar, a aliança com os vencedores. Então se alguém dessa aliança milenar quer fazer a Santa Ceia, que é referente à aliança da noiva, ele vai decair da aliança milenar. A mesma coisa que Gálatas fala da graça em relação à lei. Se quer cumprir, fazer um memorial da lei, viver na lei, então vive na lei, mas aí vai decair da graça. Então eu estou fazendo esse vídeo só para lembrar os irmãos e as irmãs que estão falando que tem que fazer a ceia, que tem que fazer o partir do pão, que isso faz parte da aliança do Mashiach com a igreja, com a noiva. O filho varão, os vencedores e a aliança milenar não tem
esse repartir de pão, até mesmo porque se fosse para ter esse repartir do pão, Yalcha tinha criado um grupo próximo um do outro, e não tem, nós estamos cada um em um canto, aí raras cidades um pouco maiores, aí que tem um pouco mais de gente reunida. É só a gente parar para pensar. Gálatas 5, de 1 a 5, é muito importante, e isso vale para nós em relação à graça. Quem quer fazer memorial em relação à aliança da graça vai decair da aliança milenar. Então, ou faz uma coisa ou faz outra. Espero que vocês entendam. É uma palavra que é difícil, como foi difícil para aquele povo lá que estava lá vivendo na possibilidade de duas alianças, como foi na época pós-morte e pós-ressurreição do Mashiach. Ainda houve 40 anos, quase 40 anos ainda com o templo ainda funcionando. Então, fazer sacrifício, não fazer sacrifício, as pessoas de repente muitas vezes sentiam convicção de pecado porque não estavam fazendo sacrifício, porque não estavam cumprindo a lei, mas era importante para elas respeitar a lei, a aliança da graça. Então, Paulo deixou claro para quem tinha essas dúvidas aí, que ele tinha que escolher uma coisa ou outra. As duas não era possível. E hoje é a mesma coisa. É uma coisa ou outra. Não, as duas coisas não são possíveis. As pregações que estão sendo feitas, que terminam em vamos fazer a Santa Ceia, vamos fazer o partir do pão, são certas, são perfeitas, mas para um povo chamado noiva, não para um povo chamado vencedores. A aliança do milenar, ela não só não requer o partir do pão, a Santa Ceia, como quem faz isso vai decair dela. Então, fiquem na paz de Yalcha, que Yal ilumine o coração de vocês e não permita que vocês decaiam da aliança milenar. Isso se é que vocês acreditam nessa aliança milenar. Se não acreditam, faz muito sentido essa história de ficar fazendo Santa Ceia e partir do pão. Inclusive, isso é muito interessante. Pode ser que essas pessoas que estão falando em Santa Ceia, em partir do pão, na verdade nem acreditem que tenha uma aliança milenar, uma aliança que Yalcha tenha feito com os vencedores. Daí tudo bem, aí faz muito sentido. Então que continue fazendo o partir do pão, a Santa Ceia, e vivam na graça. É ótimo viver na graça, né? Fiquem tranquilos, vivem na graça. Mas aí não vão fazer parte da aliança milenar. Ok? Um abraço aí, fiquem com Yalcha.